Ambiente familiar que você nasceu, como é que era? Assim, era um pouco difícil, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava, né, muito, e meu padrasto também, então não tinha muito relacionamento, assim, quando nós éramos mais novos. Então era assim, eu tomava conta dos meus irmãos quando eu era mais novo, né? Como eu sou o irmão mais velho, eu tomava conta deles e tal. Em 95 você conheceu a Igreja Adventista, como é que foi essa? Eu conheci a Jesus através de uma irmã, né, da Igreja Adventista. Ela era uma desbravadora, ela era diretora do Clube Desbravador e ela estava sempre assim dando atenção para os adolescentes, os jovens, levando eles para a igreja. E eu fui um desses, eu e meu irmão, e passei a frequentar a casa dela. E ela gostava muito da gente, sabe? Dava o máximo por nós. E sempre quando acontecia algum problema assim em casa, às vezes eu ia chorando para a casa dela e ela às vezes chorava também com a gente e dizia assim: olha, filhinhos, aconteça o que acontecer, nunca desista de Jesus, porque agora está difícil, mas em breve ele vai voltar e você vai morar num lugar maravilhoso. E naquele dia o céu passou a ser o foco da minha vida, que ela dizia que a gente ia poder voar, comer aqueles frutos da árvore da vida. Eu falei, para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Aí era muito bom, sabe? Só que depois essa irmã, ela faleceu, né, quando eu fiz 14 anos, e não tendo mais aquela base assim, familiar, e ninguém da minha casa era cristão, eu acabei me afastando. Meu irmão se afastou ainda primeiro que eu. Música eu comecei a gostar mesmo na igreja, né? Tinha o filho dessa irmã, da irmã Cícera, ele sempre cantou assim. Quando eu vi ele cantando, eu falei, poxa, quero cantar assim como ele canta. Filho da desbravadora. Eu comecei a cantar assim, e essa irmã, ela montou um grupinho chamado Renascer, eu comecei a cantar também nesse grupo. E cantar eu comecei a gostar muito, sabe, de fazer isso. Era o que eu mais gostava de fazer. Aí eu não tocava ainda, eu comecei a tocar, já estava fora da igreja na época, comecei a tocar o povo. 15 anos então você entrou na banda Mega Boys. Vocês criaram a banda ou já existia a banda? Não, quando eu entrei a banda já existia. Né, eles já tinham lançado um CD independente e depois que eu entrei nós lançamos um outro, né? Aí conseguimos empresário, aí a coisa começou a crescer. Aí em 2004 surgiu um concurso no programa de televisão, né? E quem ganhasse aquele concurso entraria numa gravadora multinacional e ganharia um valor também em dinheiro. E nós fomos participar desse concurso, era o nosso sonho, né? Sonho de adolescente, de quem quer vencer e tal. E nós conseguimos, naquele dia, vencer aquele concurso. Aí, assim que acabou o concurso ali, o dono da gravadora falou assim, ó, voltem para o Rio, comecem a ensaiar, aqui estão as músicas. Começamos a ensaiar. Shows. Aí depois que estava chegando pertinho mesmo do lançamento, aí eu, passando assim perto da minha casa, encontrei um amigo meu de infância da igreja. Aí ele me convidou para ir lá na igreja. Ele falou assim, pô, vamos lá, estamos sentindo a tua falta lá na igreja, o Hugo. Eu falei, tá bom, e nós fomos lá. Aí quando eu cheguei lá, o pastor estava fazendo um apelo, sabe, e começou a falar no meu coração, e como eu era sensível às coisas de Deus, porque mesmo estando lá fora, eu nunca usei nenhum tipo de droga, nunca bebi nem champanhe na minha vida, nada, porque o Desbravador já havia plantado uma semente no meu coração. E quando aquele pastor começou a falar, eu falei, não vou prestar atenção nisso aí não, meu irmão, porque essas coisas eu começo a falar no coração e agora eu não quero voltar, né? Vou me entregar. Aí eu falei, comecei a virar pro lado assim, não quis prestar atenção, sabe? Aí teve uma irmãzinha que me chamou naquele dia, me fez um convite para ir lá na igreja dela, que fazia parte do distrito. A princípio eu disse que ia, mas na verdade não ia, porque ela pediu de um jeito assim tão carinhoso, aí eu falei que ia só para ela não continuar pedindo, né? Aí quando chegou na sexta-feira, que era o dia do ensaio dela, era também o dia do meu ensaio com a banda. Aí foi cancelado assim, por motivo, nem lembro qual foi. Eu falei, já estou aqui, vou lá na igreja da irmã. Aí quando cheguei lá numa igrejinha, a igreja de Vila Norma, era um grupinho ainda, sabe? Era numa casa a igreja. Aí quando eu cheguei lá, os adolescentes me receberam de forma tão carinhosa, aí eu fiquei assim comovido aí com eles e passei a frequentar então ali a igreja, a ensaiar o grupo, mas ainda cantando no meio secular. Estava ali só porque eu sempre gostei de música e me senti bem ali no meio deles, entendeu? Foram para São Paulo? Sim. Venceram o concurso, as coisas começaram a melhorar para vocês? Começaram a melhorar, começamos a ter uma esperança assim maior, né? E estava tudo dando certo, as pessoas começaram a dar mais atenção para nós, e aí nós começamos a ver aquele contrato, né, tão esperado. Passei a frequentar também a casa dessa irmã. E essa irmã começou a falar de Jesus para mim assim, de forma incrível. E porque quando eu era da igreja, quando eu me batizei a primeira vez, foi junto com meu irmão se batizou junto comigo. Eu tinha 10 anos, ele tinha 9, com uniforme de desbravador. Só que eu ainda não tinha conhecido a Jesus.
sabe? Eu sabia que era certo segui-lo, eu sabia que o céu era o lugar para onde eu queria ir, mas ainda não tinha um relacionamento com Deus. E depois, quando eu comecei a conhecer essa irmã e aquela igreja, eu comecei a conhecer também a Jesus, sabe? A história da redenção que eu nunca havia compreendido, e o Senhor começou a falar no meu coração de forma incrível. E às vezes, quando eu saía lá do ensaio ou da casa dessa irmã, eu saía tão empolgado que eu queria falar para todo mundo de Jesus mesmo estando fora, né? Sim. Aí um dia cheguei lá no ensaio do meu grupo, do ensaio dos meninos, e falei, rapazes, vocês têm que ir lá na igreja que eu tô indo, tem que conhecer Jesus. Rapaz, é diferente e tal. Aí eles olharam assim para mim, tá de brincadeira, né? Vai virar crente agora? Aí ele, para com esse papo, isso aqui é que dá dinheiro, rapaz, vamos voltar a ensaiar. Aí eu ficava frustrado, que eu queria falar para todo mundo, e eles não deixavam, né? Aí fiquei frustrado ali e continuamos o ensaio. Só que depois fui lá na minha avó, meu irmão estava lá. E como a igreja era perto, eu falei, é agora. Falei, Tito, você tem que ir lá na igreja que eu tô indo, cara. Olha, tá demais lá a igreja de Vila Norma. Mostrei para ele algumas músicas da igreja nova, né? Ele também gosta de música. Aí ele, poxa, tá bem legal. Ele falou assim, talvez um dia eu vá lá. Falou, talvez um dia eu vá. Aí um dia, quando eu cheguei lá na igreja, o meu irmão estava lá. Na igreja. Desculpa. Eu falei assim, o que é isso? Aí ele falou, olha, eu voltei para Jesus e mês que vem eu vou me batizar. Aí eu falei, pô, fiquei pasmo, né? Não sabia o que fazer. Eu queria, tipo assim, abraçar, mas não teve reação direito. Porque eu estava feliz. Estava feliz porque minha irmã tomou a decisão certa. E triste porque eu não tinha tomado aquela decisão. Porque aqui nessa terra é uma batalha espiritual muito grande, do lado dos anjos de Satanás, do outro lado dos anjos de Jesus. E eu fiquei naquela luta, eu ficava meio assim, que em depressão, sabe, para tomar aquela decisão. Até que um dia, quando eu cheguei na igreja, no sábado de manhã, havia um jovem pregando. E ele pregou sobre o filho pródigo. E chegou uma parte que ele falou assim, há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. E Jesus apaga teus pecados, né? E aquilo ficou no meu coração e eu falei, chega. E naquele dia eu decidi voltar para Jesus. E saí dali sem falar com ninguém, liguei para o produtor, eu falei para ele que estava querendo sair do grupo. Ele falou, não, tá doido, e começou a mostrar ali, falar que como seria o lançamento do grupo e tal. E eu era um dos mais animados assim, do grupo. Na verdade, eu acho que eu era o mais animado, né? Eu lutava mais. E ele estava achando totalmente estranho isso. Agora eu venho, digo que estou saindo do grupo. Ele falou, não, não. Aí ele ligou para o empresário e nós fomos para lá. Aí quando eu cheguei lá, já estava todo mundo do grupo reunido, os meninos. E esses meninos, a gente tinha uma história assim, de amizade muito legal. Porque a gente morou algum tempo junto. E passamos por muitas dificuldades juntos, partilhamos do mesmo sonho, sabe? E aquela decisão era muito difícil para mim. Aí a história começou assim, poxa, nós tivemos uma notícia ruim, você está querendo sair do grupo? Aí eu falei, olha, é verdade sim, já saí do grupo, na verdade. Aí, tá de brincadeira, cara, agora que a gente conseguiu tudo, e o nosso sonho? Falta pouquinho, falta só mais um pouquinho. E eu falei assim, olha, já tomei minha decisão. Ele, mas tu vai ver de quê, cara? Nem terminou o 2º grau ainda, nem terminou os estudos, vai ver de salário mínimo. Aí ficou uma discussão, a empresária, ele me considerava como filho. Aí quando nós descemos, ele falou, você sabe que eu te amo, não sabe? Eu falei, sei. Aí eu comecei a chorar também. Ele falou assim, então de forma nenhuma eu vou deixar você fazer isso, porque é injusto. Que Deus é esse que pede você abandonar os seus sonhos e tudo que você gosta? Eu falei, esse Deus, ele não pediu para abandonar meus sonhos, ele me mostrou como era o meu verdadeiro sonho. Quero que minha voz seja somente para louvar a Deus. Eu falei, olha, já tomei minha decisão, me perdoe. É muito difícil, mas já tomei a decisão. Ele, não, ele, olha, escolhe o apartamento que você quiser. Escolhe o carro também. Traz sua avó, sua namorada. Você só precisa ficar mais 1 ano e meio no grupo. Aí eu sorri para ele e falei, olha, eu sei que no teu pensamento você quer o melhor para mim, porque você não conhece o que eu conheço. Mas olha, eu conheci a Jesus. Então, por favor, deixa eu seguir o meu Deus. E ele falou, então não posso fazer mais nada. Eu falei, então tchau. Saí correndo naquele dia e encontrei com meu irmão. Eu falei, olha, no dia 9 de outubro você não vai se batizar sozinho não, viu? Ele, lógico que não, batismo da primavera. Eu falei, irmão, naquele dia eu vou me batizar junto com você, assim como foi da primeira vez. Para honra e glória de Deus, naquele dia, eu desci no tanque junto com meu irmão.